me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Aí, ó, chique esses trem, viu? Eu falei, não, você vai usar isso aí? Eu falei, meu filho, se eu usar esse negócio aí, eu não sei nem como é que prega. Essas coisas muito chique pra mim. Boa noite, gente, a graça e paz, amém? Amém. Muito bom estar com vocês novamente. Fico muito feliz de estar aqui nessa casa, adorando ao Senhor com os nossos irmãos, com os meus queridos irmãos. E primeira vez, né, que eu vim, eu falei, Isaías, eu sei que ele é meio louco, né? A gente tem esse contato aí semanal. Eu falei, ele não bate muito bem, né? Aí ele me mandou mensagem essa semana, você não quer estar junto com a gente lá domingo? Eu falei, não, eu achava que você era louco. Já não bastou a primeira vez, você quer mais uma? Então, os teus membros, vai perder tudo, os membros da igreja. Mas eu fico muito contente de estar com vocês mesmo. Que seja um tempo de Deus para a nossa vida, amém? O Isaías falou lá de Macatuba, né? E hoje a gente pela manhã, nós temos culto lá pela manhã, às 9, e nós estávamos conversando lá sobre o que nos faz um povo. Eu falei, muitas coisas nos fazem um povo. Eu não sei como é que vocês chamam aqui a garrafa PET. Macatuba é bigão. Aqui também? Não, lá em Macatuba é bigão. Aí eu falei, isso nos faz um povo, porque fora de Macatuba não tem. Aí eu achei meio prepotente da parte deles, mas eles falaram assim, o que nos faz macatubenses é que nós somos os mais bonitos da área 014. Então, já que eles são lindos assim, quero apresentar os nossos irmãos que veio com a gente, Paulinho, a Ariane e a minha linda esposa Heloísa lá também, que já está fazendo graça, né? Pode ficar em pé, por favor, aí os irmãos. Muito obrigado, esses são companheiros, pode sentar agora. Companheiros que a gente leva para a vida, né? A igreja é isso, a igreja é o lugar onde a gente ganha irmãos, onde, como nós falamos pela manhã, nós nos fazemos como um povo, né? E então, fico muito grato realmente, Isaías, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, e que eu possa diminuir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no texto de Filipenses capítulo 2, nós já cantamos bastante, eu quero ler agora com você uma canção também, esse texto é um hino, e eu quero ler com você, esse texto está lá em Filipenses capítulo 2, não sei se vai ser projetado, mas eu vou ler aqui na NVI. Se você está com o seu aplicativo aí no celular, quiser mudar para NVI, para a gente ler na mesma versão, eu vou ler aqui na NVI. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Tá lá. Muito obrigado, Caião. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus, Santo e amado Pai, nós continuamos diante da Tua presença
e continuamos clamando ao Senhor, Pai, que nada possa afetar a nossa concentração, que nada nesse momento, Pai, possa desconcentrar, ó Deus, os nossos ouvidos, como já foi orado, tanto o ouvido nosso físico, quanto o nosso ouvido espiritual. Abra o nosso coração, Deus, a começar em mim, para que em mim essa palavra me transforme diariamente e que nos nossos irmãos, a cada um que está aqui, a cada um que está nos assistindo, que nos assistirá posteriormente, Pai, que cada um de nós sejamos preenchidos pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra encontre raiz onde ela possa se criar nos nossos corações, ó Pai, e que nós sejamos vez por vez transformados pelo Senhor. É assim que nós oramos. Amém. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve alguém assim que era um exemplo para a sua vida? Você já teve alguém, talvez, eu lembro teve um primo meu, eu chegava na casa dele, aí ele tinha um pôster do David Beckham, assim, na parede do quarto dele. Aí vocês podem ver que eu fiquei quase que um exemplo do David Beckham, assim, né? Então, não sei, você já teve alguém que era exemplo para a sua vida? Alguém que você olhava e falava, olha, um dia eu quero ser parecido com essa pessoa. Um dia eu quero ser igual a essa pessoa, quero ter o sucesso que ela tem. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o próprio Messi me usou de exemplo, pela barba ruiva, não entendi a risada. Pela barba ruiva, pelo tamanho. Aí ele decidiu comprar um cachorro da mesma raça que o meu. O próprio Messi me usou de exemplo muitas vezes. Não sei se você já teve um exemplo na vida, alguém que você considera ser um exemplo para você. Mas existem pessoas que são esse exemplo para a gente. Existem pessoas que nós admiramos. Pessoas que têm sucesso na sua área de trabalho, pessoas que são aquelas pessoas tão humanas, tão fofinhas, normalmente são aquelas senhorinhas, aquelas vovós assim, que elas são tão humanas, tão sensíveis, tão fofinhas, que quando a gente chega perto dela, ela sempre tem uma palavra para nos dizer, ela sempre tem um abraço gostoso, sempre tem um brownie gostoso, e aí a gente fala assim, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, eu tenho essa pessoa como um exemplo na minha vida. Não sei se você tem alguém que você se coloca essa pessoa como um exemplo para a sua vida, mas às vezes essas pessoas, elas têm o poder de influenciar a nossa vida, e esse poder é tão grande que nós passamos a imitá-las. Vocês já perceberam que tem gente que depois que o pastor Isaías chegou, que começou a se vestir igual ele? Tem pessoas que começaram a falar igual ele, porque ele é um exemplo. Porque as pessoas veem ele e é esse exemplo, e aí começa a andar junto, e as roupas começam a se parecer, o estilo da fala começa a se parecer ali, a andar, e até mesmo, e principalmente, a forma de pensar. Várias vezes nós criamos esse tipo de exemplo para a nossa vida. Eu sou filho de pastor também, e é claro que antes para eu vir para o ministério, eu precisei ser chamado por Deus, mas sem dúvida alguma, se meu pai não fosse um grande exemplo para mim, com certeza seria muito difícil eu responder positivamente ao chamado de Deus para a minha vida. Se o ministério do meu pai fosse um ministério pesado, um ministério que a família tivesse em segundo plano, que eu olhasse e percebesse que as coisas não estavam legal, com certeza eu ia relutar muito mais com Deus, falar, Deus, mas esse chamado não é para mim, olha o exemplo que eu tenho dentro de casa, não é legal. Então, graças a Deus eu tive um exemplo muito bom, e sem dúvida se eu estou aqui hoje, é porque meu pai foi um grande exemplo para mim, no ministério também. E talvez assim é também na sua vida.
Talvez você faça o que você faz hoje porque você conheceu alguém que foi um grande exemplo para a sua vida. Talvez você, não sei se tem professores aqui, talvez você se tornou professor porque você teve um ótimo professor no ensino médio, você falou, quero ser professor também. Aqui a Ari está comigo, né? Não sei como é que foi, mas a mãe dela também é professora, então talvez, eu vi a minha mãe dando aula, e é esse exemplo que nós carregamos para a nossa vida. Enfim, a vida ela é feita de exemplos, e quase sempre, mesmo que a gente não perceba, por um ato involuntário, nós estamos observando as pessoas, e nós estamos fazendo delas exemplos para a nossa vida. E hoje, o que eu quero conversar com você, o tema que eu quero trazer para nós nessa noite é Jesus, o exemplo de humanidade. Jesus, o exemplo de humanidade. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, olha o versículo 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui coloca Jesus como o exemplo máximo, como o maior exemplo possível na nossa vida. Se há alguém que nós devemos imitar, se há alguém que nós podemos ter a mesma forma de pensar, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de agir, esse alguém é Jesus Cristo. Se há alguém que nós devemos ter as mesmas atitudes, esse alguém é Jesus Cristo. E esse versículo, então, creio que ele é uma convocação, é um chamado, uma ordem para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que Cristo seja um exemplo para nós, ao ponto de nós repetirmos as suas atitudes. Como o pastor Isaías disse aqui no final da ministração, para que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus, para que nós sejamos parecidos com Jesus, imitadores de Jesus. Então, o que a gente precisa gastar o nosso tempo? Como eu devo investir o meu tempo de leitura bíblica, o meu tempo de devocional, de oração? Como eu devo investir esse meu tempo? Nós devemos investir aprendendo com o maior afinco possível quais são as atitudes de Jesus que nós precisamos imitar. A pergunta que eu quero trazer para nós nessa noite e conversarmos um pouquinho mais sobre esse texto é: quais são as atitudes de Jesus que nós precisamos imitar? Se Paulo diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, então quais são essas atitudes que nós precisamos ter na nossa vida? Em primeiro lugar, a primeira atitude que nós podemos tirar para nós é que ele não age pela sua força. Ele não age pela sua força. Veja comigo aí o versículo 6. Versículo 6 diz assim: que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Aqui nós encontramos a definição mais básica sobre Jesus. O texto diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma pessoa abaixo de Deus que recebe ordens de um ser superior a Ele. Não parece que às vezes a gente entende dessa forma? A gente até fala que não, mas parece que na prática a gente vive dessa forma, como se Jesus fosse alguém abaixo de Deus e que obedecesse a ordens de um ser superior. Isso está errado. Jesus é Deus. A palavra que vem aqui para nós, embora sendo Deus, essa palavra sendo, ela vem de origem grega, é o grego chamado morfê. A palavra aqui original é morfê, e ela significa uma forma essencial, algo que nunca se altera.
Então, quando o texto diz, embora sendo Deus, ele está dizendo para nós que essa é a essência de Jesus, é algo que nunca se altera em Jesus, ele é Deus. Pensa em nós somos seres humanos, nós somos aqui latinos, existem os europeus, existem pessoas mais fofinhas como eu, existem outros mais fortes, existem uns que têm mais cabelo, outros que são careca, enfim, as formas podem mudar, mas a essência não muda, nós somos seres humanos. Jesus é Deus na sua essência, essencialmente, Jesus é Deus, por natureza. E veja então, como as coisas começam a acontecer a partir de agora. O texto diz que, embora sendo Deus, ele não considerou, ou seja, ele não levou em conta que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Apegar-se aqui tem o sentido de tomar força aquilo que se tem. Por exemplo, sabe aquele seu filho pequeno, que ele foi brincar com um amiguinho, e aí o amiguinho foi lá na sua casa e não levou um carrinho sequer, e aí seu filho está com um carrinho xodó, aquele xodózinho que ele tem, seu filho pequenininho, tem 3, 2 aninhos de idade, e aí a gente sabe como as coisas funcionam, né? Seu filho está com o carrinho dele, o amiguinho chegou lá, não levou o carrinho que ele devia ter levado, e aí você fica com dó do amiguinho, pega o carrinho do seu filho e leva para o amiguinho. O que acontece? Seu filho vai lá, toma da mão do amiguinho e fica brincando com o carrinho dele. E aí quem é pai já passou por esse momento, fica constrangido, fala, não foi assim que eu ensinei ele. Mas é dessa essência nossa, nós tomamos à força aquilo que é nosso, é meu, então eu vou tomar à força. E é isso que o texto está dizendo aqui, Jesus não considerou, que embora sendo Deus, ele não considerou apegar-se, tomar a força. O que o texto está nos dizendo então, que embora sendo Deus, Jesus não faz isso como uso da sua força. Não é através da imposição que ele nos mostra quem ele é. Imagine, seria muito justo, você não concorda comigo? Que se Jesus vier, quando Jesus veio à Terra, ele simplesmente ordenasse para a gente, ele é Deus, seria muito justo ele chegar aqui e falar assim, olha, está vendo o IPI de São Manuel, ou vocês me obedecem, ou morre todo mundo, vocês escolhem, fica livre, à vontade, seria justo, ele é Deus, ele nos criou, ele fez tudo, seria super justo, mas embora sendo Deus, ele não considerou usar isso na sua força. Jesus não age pela força, mas ele nos atrai pelo amor. Ele nos atrai pelo resgate que ele nos fez, pelo seu amor vívido, incontrolável, incompreensível por nós muitas vezes. Se não for o Espírito Santo falar ao nosso coração, nós não conseguimos compreender o amor de Deus. A gente diz, mas o que eu preciso fazer? Nada, aceita Jesus. Não, mas o que eu preciso fazer? Aceita Jesus. Mas eu não preciso fazer nada? Não, aceita Jesus, ele já fez tudo. Se não for o Espírito Santo convencer o nosso coração, esse amor não entra na nossa cabeça. Mas embora sendo Deus, Jesus não veio à terra de forma opressora, dizendo, ou me obedeçam, ou morram. Eu sou Deus, pronto, acabou. Pelo contrário, ele não agiu pela sua força, mas ele agiu pelo amor. E essa é uma grande lição para nós imitarmos na nossa vida. Esse é um grande exemplo para nós seguirmos no nosso dia a dia. Nesse mundo que o desejo pelo poder parece cada vez mais consumir o nosso coração, nós precisamos arrancar do nosso coração a ambição do poder,
a ganância pelo controle de todas as coisas, a tentação de agirmos pela nossa própria força. Por isso, encha o seu coração do Espírito Santo, para que você não precise agir pelas suas forças. Enche o seu coração do Espírito Santo, para que Ele haja com amor através da sua vida, e que você não use as forças que nós achamos que temos, que esse mundo acha que nós temos, o poder que nós achamos que nós temos na nossa mão. Primeira coisa que nós precisamos imitar em Jesus é não agir pela nossa própria força, mas agir pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o texto diz, a segunda atitude que nós podemos ter parecida com Cristo é que Ele esvaziou-se, tornando servo. Versículo 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus não considerou apegar-se ao ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Para cumprir o seu propósito, Jesus renunciou toda a sua majestade, toda a sua glória. Jesus removeu completamente a sua posição elevada no reino dos céus, deixando de lado todos os seus privilégios associados à sua posição de rei. Jesus esvaziou-se da sua honra para se tornar como eu, como você. Jesus esvaziou-se. O doutor Rodrigo Silva, não sei quantos conhecem ele diz assim: o único jeito de Deus ser revelado é se escondendo. O único jeito de Deus ser revelado é se escondendo. Porque a glória de Deus é tão grande, que nós só podemos enxergar um pouquinho da sua glória. Quantas vezes nós vemos isso? Os autores bíblicos falando: Senhor, me deixa ver um pouquinho só, porque se for tudo, a gente vai morrer. É isso que a Bíblia diz. Se nós vemos a glória inteira de Deus, a gente vai morrer. Então, Jesus vem e, como ser humano, Ele se esvazia dessa glória, para que nós possamos ver ao Pai. Ele esvaziou-se para que nós pudéssemos para que nós pudéssemos ver, enxergar o reino dos céus. Em sua humanidade, Jesus veio para servir. Jesus veio ser servo. Jesus, por natureza, essencialmente, Ele é Deus, mas Ele, por escolha, se fez homem. Por natureza Ele é Deus, mas por escolha Ele se fez carne, Ele se fez como um de nós. E a essência humana de Cristo, o caráter de Cristo, quando Ele veio à terra, assim como eu e como você, o caráter dele era servir. Ele veio para servir. Possivelmente, Ele não era um cara cabeludo, de vestes brancas, com faixa vermelha, como a gente costuma ver por aí. A imagem de Jesus, a gente ainda não consegue saber como era, mas existe uma coisa que as Escrituras nos deixam bem clara: o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus era servir. Um discípulo de Jesus precisa ter como a sua essência o serviço. Paulo encarnou tanto essa verdade na sua vida, ao ponto de dizer lá em 2 Coríntios 4, capítulo 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Será que eu, Lucas, tenho coragem de dizer que eu estou aqui tão pronto a servir a igreja de São Manuel, que eu estou disposto a morrer para que a vida viva em vocês?
O caráter de Cristo na terra foi servir, ao ponto de doar a sua vida em nosso lugar. E nada menos que isso Ele nos pede. Paulo, quando ele entende isso, ele diz: de modo que a morte atue em nós, para que a vida atue em vocês. A atitude do cristão, ela é semelhante à de Cristo. Ela não pode ser outra. É preciso esvaziar-se para poder servir. É preciso desprender-se de si mesmo para poder doar. Já foi doar? Vai ter daqui a pouco, vai ter campanha do agasalho, lá em julho, mais ou menos, né? Aí você pega aquele agasalho no seu guarda-roupa, tá tudo rasgado, não sei o quê. Nossa, mas eu gosto tanto dele. Um dia eu vou usar. Aí a gente deixa ele lá. Para eu poder me doar, é preciso desprender de mim mesmo. Só quando eu não me seguro mais, eu posso me doar ao outro. É preciso esquecer de si mesmo para se entregar para o outro. É preciso deixar a nossa glória de lado para colocar uma toalha sobre os ombros, ajoelhar sobre pessoas que caminharam o dia inteiro na terra e lavar o pé do nosso próximo. É preciso esvaziar-se para poder servir. E mais uma vez, aqui há uma luta muito grande dentro do nosso coração. Enquanto nós somos aí incentivados, bombardeados para uma vida hedonista, para buscar o prazer nessa vida, dificilmente nós conseguimos nos esvaziar, dificilmente nós conseguiremos servir o nosso próximo. Então você precisa dizer para o seu coração que Jesus é o exemplo máximo da sua vida. Só quando o nosso coração tiver a certeza de que Jesus é o exemplo máximo da minha vida, eu posso esvaziar de mim mesmo para poder servir aos outros, esvaziar das minhas próprias glórias. Em terceiro lugar, a terceira atitude de Cristo que nós precisamos ter como exemplo: Ele humilhou-se até a morte. Versículo 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja só, a cruz foi um desejo dele, não foi uma obrigação, foi um ato de auto-entrega. Conforme diz Gustave Aulen, ele diz assim: a encarnação aperfeiçoa-se na cruz, ou seja, a encarnação, o Jesus que se tornou carne e osso como eu e você, se torna completo, se torna perfeito na cruz. A humanidade de Jesus, ela não acaba na cruz, ela se aperfeiçoa, ela se torna plena, completa. O esvaziar-se não teria valor algum, seria inútil se não houvesse a cruz. Cristo é Cristo, porque quando se fez semelhante a nós, igual a mim, igual a você, Ele foi obediente. Ele não usou da sua força, do seu poder para nos conquistar, antes nos amou. E esse amor levou a Ele a maior humilhação do seu tempo. A maior humilhação da época de Jesus era morrer na cruz. E por amor de nós, Ele voluntariamente enfrentou a maior humilhação que podia existir. Ele não pestanejou, Ele não procurou outras formas para lidar com a situação. Ele aceitou o preço a ser pago pelos nossos pecados. Jesus foi o ser humano que se doou, que se deu pela humanidade. E a cruz é o símbolo máximo da humanidade de Cristo Jesus. Ao se tornar humano, como cada um de nós, Jesus abandonou a sua majestade,
deixou de lado a sua glória, deixou de lado os seus privilégios, renunciou o seu trono. Não veio à terra como um grande rei, veio à terra como um simples filho de um construtor, de um pedreiro, de um carpinteiro, veio à terra de uma família simples, sujeito às mesmas leis, às mesmas dores que eu e você. E por isso, a cruz contém em si o amor de todas as coisas. A cruz contém também o medo, mas a cruz contém a compaixão. Ela contém a humilhação, ela contém o altruísmo, a angústia, todos os atributos que tornam Jesus o maior exemplo para a humanidade. Na cruz nós vemos o medo. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas em seguida, faça a tua vontade. Nós temos medo e o medo pode existir, mas a cruz nos diz que Deus estará presente nos nossos dias de maior angústia. A cruz nos diz que pode existir altruísmo, que eu posso me doar por você. A cruz nos diz que Jesus é o maior exemplo da humanidade, porque Ele resolveu, Ele escolheu humilhar-se. Humilhar-se é ser totalmente dependente do Senhor, dispensando a confiança que eu tenho em mim mesmo, esvaziando do meu ego carnal. Só isso, só essa humilhação exalta ao Senhor como Ele tem que ser exaltado. Quando eu decido deixar de lado, humilhar-me, eu estou dizendo que eu dependo única e exclusivamente de Deus. E isso faz com que Ele seja exaltado em todas as situações da nossa vida. Isso faz que Ele seja exaltado em todos os momentos, em todas as áreas. E isso estimula a plenitude de Cristo em nós. Se nós pretendemos viver o máximo de Deus nas nossas vidas, é preciso aprender a se humilhar e ser obediente. Se sairmos daqui, nós queremos viver o máximo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a nos humilharmos na presença dEle e ser obediente à sua voz. Para nós concluirmos, às vezes a gente passa a vida inteira tentando fazer algo de útil, algo único que ninguém fez ainda, algo que vai me fazer me sentir mais especial, algo que faça talvez eu ganhar alguns abraços, algo que vai marcar a história. E para isso, nós usamos diversas pessoas como exemplo. Como eu quero marcar a história, quero fazer algo que nunca ninguém fez, eu sempre vou usar os principais nomes. Olha, Steve Jobs é o meu exemplo. Não sei quem mais aí você pode dizer, e é o seu exemplo. E eu quero dizer que isso não é errado, não. Você pode ter esses exemplos na sua vida. Honestamente, eu acho que isso não é errado. Muito pelo contrário. Como cristãos, eu e você, nós precisamos querer ser o melhor que nós pudermos ser na nossa área de atuação, para que Cristo seja glorificado. Então, se há alguém que teve sucesso no mundo, essa pessoa deve ser sim nosso exemplo. Mas o maior exemplo de ser humano que já existiu foi aquele que deu a sua vida para nos resgatar. Jesus é o grande exemplo para a nossa vida. E hoje eu quero te convidar a alinhar Jesus como seu maior exemplo. Quero te convidar nessa noite a realinhar os seus exemplos, a alinhar Jesus como seu grande exemplo para a sua atitude. E como disse o apóstolo Paulo, para que as suas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. A alinhar
o nosso coração. Pastor Tim Keller, não sei quantos conhecem também, ele diz que o grande problema é que muitas vezes outras coisas tomam o nosso coração. Enquanto Jesus, nas minhas palavras, não for o maior exemplo para o nosso coração, outras coisas estará tomando o lugar dele. Eu quero te convidar a alinhar no seu coração Jesus como o maior exemplo da sua vida, para que assim, aonde você estiver, com quem você encontrar, quando você tiver um encontro com uma pessoa, esbarrou nela na rua, aquela pessoa possa se esbarrar, possa se encontrar com um cristão, com um pequeno Cristo, que tem as mesmas atitudes que Jesus. Nós somos pequenos Cristos aqui na terra, para que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. Amém?